Olá, que bom, né? Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre perseverança e hoje nós vamos entrar no estudo número 2, ok? Se você ainda não adquiriu sua apostila, por favor, procure o pessoal aqui da livraria, aqui da igreja e adquira o seu exemplar a preço de custo, tá bom? Para ajudar aí você e esse material muito bom, ele vai ser uma bênção na tua vida, tá bom? Vamos lá então. Hoje nós vamos entrar na primeira parte que fala das pressões externas, aquilo que vem de fora e acaba me afetando, ok? Nós vamos ficar um bom tempo lidando com esse tema das pressões externas, para depois a gente trazer outro tema que são as pressões internas. E hoje nós vamos ver o primeiro, que é o mal entendido. O mal entendido aponta para uma crise de relacionamento, ok? A gente já situa logo o assunto. E todo relacionamento é uma via de mão dupla. Você concorda comigo? É uma via de mão dupla. Vai e vem, vem e volta. E de ambas as partes, você pode ter motivos, reações, consequências, e isso numa interação dinâmica. E no meio dessa interação dinâmica, considerando apenas duas pessoas se relacionando, você ainda tem outros alimentando aquilo e demônios trabalhando para que aquilo vire um tumulto, vire uma confusão. Porque o diabo veio para trazer confusão nos relacionamentos. É simples assim, a gente tem que ter essa percepção muito clara, ok? E isso acaba criando uma prisão, né? Porque quando você quebra um relacionamento ou tem alguma dificuldade ali, pronto, criou uma prisão, criou um aguilhão que fica cutucando e o diabo alimenta esse aguilhão, essa lembrança negativa, para que aquela fogueira da confusão seja alimentada. A gente não pode ser inocente, ingênuo, com relação a esse tipo de estratégias. E a coisa mais comum que existe, tanto na minha vida quanto na tua, é ser mal compreendido. Não é mesmo? Você fala uma coisa, o outro entende outra. Você faz um gesto, o outro interpreta de uma forma que você não imaginou. Ou seja, a comunicação ela fica desvirtuada, distorcida, e isso traz confusão no relacionamento. E todos nós passamos por isso, não é novidade para ninguém. E quanto mais você tenta arrumar uma crise, parece que ela aumenta, não é? Aí o outro parece que são imaginações que vão crescendo e criando um volume e aumentando o tamanho da crise. É complicado, é difícil da gente lidar, porque aonde tem crise pode vir a ofensa, e essa ofensa pode crescer, porque quanto mais você mexe, parece que o negócio tende a crescer e a quebra se torna ainda maior, ok? E nós temos uma fraqueza, a nossa geração, que é a pressa. A gente é apressado, a gente quer resolver logo, a gente já quer resolver logo a parada, a gente não tem paciência, a gente já estoura logo, e isso aí só aumenta o caldo da confusão, não é? E aí você vai ter que administrar essas quebras de relacionamentos, e nós como cristãos, nós vivemos em família.
Nós já temos a nossa família biológica que tem lá seus problemas, porque é o primeiro lugar onde a gente tem crise de relacionamento, por causa da intimidade, da proximidade, do tempo de convivência. Aí você vem para a igreja, você também continua tendo a possibilidade de ter as mesmas questões, lá no trabalho, lá na escola, enfim, aonde você está, que você se aproxima das pessoas, você vai ter esse tipo de situação. E aí nós precisamos parar um pouco, meditar, para ver aonde que a gente tem que ajustar o nosso comportamento para diminuir o estresse. Porque na verdade nós vamos ter que diminuir o estresse para a gente conseguir atingir o alvo. Ok? Vamos ver aqui, analisando o mal entendido, alguns estágios que acontecem. Uma pessoa é mal interpretada, e isso tem a ver com uma comunicação que não está clara e o outro interpreta de outra maneira. Você está querendo fazer algo, mas o outro interpreta de outra maneira. É uma comunicação, porque relacionamento é comunicação, não é? Por gestos, por atitudes, por palavras, enfim, envolve tudo isso. E o outro não consegue entender o que você está querendo transmitir naquele relacionamento ou naquela atitude. E às vezes você está agindo de forma inocente, sem nenhuma segunda intenção, mas o outro interpreta. E se o outro tiver feridas, aí que a interpretação dele é mais corrompida ainda. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, clareza na comunicação, para não alimentar esse incêndio. Aí é a prudência que vem do meu lado, mas depois a gente vai comentar alguma coisa nesse sentido. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o momento quando você fala, cuidado com o lugar aonde você fala. Não fale demais, fale só o necessário, seja gentil ao falar, apesar que é difícil em determinadas circunstâncias, não é? E cuidado com o sincericídio. O sincericídio é aquele excesso de sinceridade que ele chega ao nível da ofensa. É difícil, porque o outro também reage, ok? Então, aí nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa para não alimentar essa fogueira. Bom, o resultado de um mal entendido é uma quebra de relacionamento, uma desconfiança, um pé atrás, e daí pode surgir fofoca, aí você desqualifica o outro, você desqualifica o outro em público para outras pessoas e o negócio vai se agravando. E muitas vezes, a gente tem falado aqui na nossa igreja, que a fofoca só acrescenta mentira em cima de mentira. E a distorção só cresce. E você alimenta um monstro. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E a todo momento nós podemos estar sujeitos a esse tipo de coisa, inclusive como cristãos dentro do ambiente da igreja. E como cristãos lá fora, por uma implicação do nosso testemunho, aí a tensão tende a crescer. E nós temos que saber administrar isso para não criar resistência nas pessoas ao cristianismo, porque a resistência dele, para mim, o diabo acaba transformando numa resistência ao evangelho. Então, e Jesus disse, olha, vocês são como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, já é uma guerra espiritual, já é uma batalha espiritual, e eu tenho que tomar cuidado, ok? Não posso ser ingênuo, não posso ser agressivo, ofensivo, ouvir é melhor do que falar
falar só o necessário e, na medida do possível, quando há abertura do outro lado para ouvir. Porque comunicação exige que haja uma abertura de ambas as partes, não é? Se o outro está fechado para a comunicação, você vai falar o quê? Ele não quer ouvir, ele já tem uma postura de bloqueio. Então, você querer forçar uma situação é você criar uma confusão. Eu estou aprendendo isso, viu? Porque com a idade Deus está trabalhando isso na minha vida. Porque às vezes nós somos muito intensos na nossa manifestação e isso acaba gerando confusão. E eu estou falando de confusão na igreja, que eu estou trazendo o assunto para dentro da comunidade. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que saber lidar com essas coisas para não gerar um volume que depois a gente não consegue administrar e aí você vai ter quebra de relacionamentos. Agora, por outro lado, essa saída que a gente às vezes adota, que é ficar quieto, silêncio, ela também é complicada, sabe? Porque você dá a impressão que você está sempre atrás da moita. Você está sempre de espreita. E você não quer se expor, porque você não quer o desgaste, o confronto, o risco. Isso também é problema, porque essa blindagem, ela não ajuda a comunicação saudável nos relacionamentos. Alguma sinceridade, alguma espontaneidade eu tenho que mostrar da minha parte, para que o outro adquira confiança para conversar comigo, para se relacionar comigo. Caso contrário, vai ter desconfiança, e isso não vai ajudar esse relacionamento, não vai ajudar esse relacionamento a crescer e a amadurecer. O exemplo que é citado aqui na apostila a respeito do mal-entendido é o relacionamento de Davi com Saul. Davi ingenuamente, inocentemente, ele fez o que tinha que fazer. Não foi ele que escolheu ser rei, isso veio de Deus, ok? A gente tem que entender a maneira como Deus trabalha, porque senão a gente se levanta contra o próprio Deus e contra aquele que Deus escolhe, e isso cria confusão. A gente tem que tomar cuidado. Davi foi escolhido por Deus, nenhum homem escolheu Davi, nem ele estava pensando nisso, porque Deus olha o coração, só Deus tem condição de olhar o coração. Mas Saul, inseguro, inquieto, ele acaba fazendo uma má leitura a respeito da recepção que ele e Davi tiveram, e ele leva para o lado pessoal e cria um ambiente de desconfiança, e esse ambiente de desconfiança, ele tende a crescer por inflamação demoníaca, e pode chegar num ponto de você ficar endemoniado, porque você vai criando brecha e o diabo entra, ele não pede licença. E aí Saul se transforma num perseguidor de Davi. E veja bem, se eu não sei controlar as minhas fragilidades, o diabo se aproveita. Então eu tenho que identificar as minhas fragilidades com a ajuda do Espírito Santo e trabalhar isso com Deus, para que o diabo não leve vantagem, me usando como canal de confusão na terra. Porque Deus não é Deus de confusão e Ele não quer ninguém trabalhando para gerar confusão, principalmente no meio da igreja, porque Deus é um Deus de paz, um Deus de construção, de edificação, ok? E se eu não estou com a minha referência interna bem resolvida, aí eu puxo para o lado da autoestima, mas não da autoestima que vem do ego, que é problemático, mas da autoestima que vem da minha identidade como filho de Deus, a minha semelhança ao Senhor Jesus Cristo, agindo e reagindo como Ele. E isso é maturidade, e é disso que nós temos falado insistentemente aqui
nas nossas lives, ok? Eu preciso ser humilde, nós já falamos sobre isso. O humilde, ele tem uma segunda chance de ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Aí, eu não sou maduro, mas eu sou humilde. Eu me apresento como barro nas mãos do oleiro, e Deus trabalha o meu caráter, a minha personalidade, a minha autoestima do ponto de vista do céu, como discípulo de Cristo, como discípulo maduro, que pode ser útil na casa de Deus. E eu preciso ter uma visão realista de mim mesmo. Tem que começar por mim. Eu não posso ficar olhando para o outro para ver defeitos no outro. Primeiro eu tenho que enxergar os meus, para Deus trabalhar as minhas fragilidades, para que depois eu possa ser útil para trabalhar as fragilidades do outro, porque nós estamos em relacionamentos. O problema é que, por uma questão de ponto cego na nossa vida, a gente não enxerga os nossos problemas e quer pôr o dedo na ferida dos outros, mas vai dar confusão na certa, que o outro vai reagir e eu não vou saber lidar, e o diabo vai me envergonhar. Então eu preciso trabalhar muito bem essa visão realista de mim mesmo. E tem hora que, olha, não dá para negociar, né? Tem hora que você tem que usar da autoridade e pronto. Porque chega num ponto que esgota todas as possibilidades. E se você ler o Salmo 140, você vai ver Davi comentando a respeito dessa desconfiança, dessa perseguição feita pelo rei Saul com relação à vida dele, de Davi. Então, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque senão o nosso tempo vai embora, ok? Então nós temos que ter sabedoria para lidar com essas situações. Então vamos ver aqui, em primeiro lugar, vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis, por isso que eu tenho que trabalhar as minhas fragilidades, porque senão eu vou reagir mal, não é? E eu posso ser surpreendido em muitas circunstâncias por não ter trabalhado esses aspectos do meu caráter, da minha maturidade. E olha, Deus não vai te guardar, Deus não vai te livrar se você tem fragilidade. Opa, o que você quer dizer, Ney? Eu estou querendo dizer o seguinte: Deus primeiro vai usar toda aquela crise, todo aquele processo de crise para trazer cura e liberdade na tua vida, porque o objetivo de Deus na nossa vida, e eu tenho falado disso insistentemente, Deus quer em primeiro lugar a tua maturidade, porque Deus tem propósito, Ele quer te usar. Agora, se eu tenho vulnerabilidades e eu vou entrar num relacionamento conflituoso, vai ter estrago para todo lado, ok? E eu não posso ser ingênuo. Esse é outro aspecto interessante que eu tenho que observar. Não só com relação às minhas fragilidades, mas eu não posso ser ingênuo a ponto de não olhar para o risco que o outro representa para mim. Porque tem perigo dos dois lados, viu? Aqui ninguém é inocente. Eu tenho problemas e o outro também tem. Eu cuido dos meus e ainda vigio sobre os problemas do outro para não entrar em barca furada. Olha aí como é que a pessoa madura consegue discernir as coisas e não entra em confusão. É nesse nível que Deus quer nos levar. Para esse nível Deus quer nos levar. Porque relacionamento, o diabo vai colocar muitas armadilhas, muitos ardis, e se eu não ficar esperto, eu acabo entrando em confusão. Ok? Então, eu citei aqui dois aspectos com relação à minha postura. Tomar cuidado com fofoca, quer dizer, trazer publicidade
a um relacionamento quebrado, comentando a respeito do outro, porque a gente nunca comenta a nosso respeito, a gente vai falar do outro. E você acaba desqualificando o outro e acrescentando volume numa coisa que já é problemática. É perigoso. Cuidado, porque aí, além do seu relacionamento estar quebrado, você ainda vai trazer desconfiança de outras pessoas com relação àquela pessoa. Olha só a confusão que vira esse tipo de coisa, tá bom? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque fofoca acaba acrescentando, criando volume, jogando gasolina na fogueira e isso criando confusão, ok? Porque o nosso entendimento, por causa do pecado da raça, por causa do nosso histórico, da nossa biografia, é um entendimento corrompido. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu posso interpretar mal, eu posso falar mal, eu posso desqualificar o outro, e isso vai criando uma bola de neve, por causa da minha própria fraqueza, e eu tenho que tomar cuidado, ok? E esse aguilhão é aquele negócio que fica cutucando, e o diabo usa isso para cutucar e criar volume. Esse é o problema. E eu tenho que tomar cuidado com isso, tá bom? E a língua é um problema sério, né? Quando a gente começa a falar demais e a gente acaba perdendo o controle e isso cria problema, tá bom? Cuidado com o que você fala. Jesus não dizia tudo, mas ele dizia o que era necessário. E nós temos que aprender isso também. Não diga tudo, diga apenas que é o necessário. Porque se você solta um volume enorme de coisas, o outro pode não estar pronto para receber. E aí pode começar um ruído no relacionamento. Então, é complicado. Eu tenho que perceber até onde o outro vai o entendimento do outro, até onde ele está disponível para um diálogo aberto, aonde que ele tem resistência. Aí você tem que dar uma de psicólogo, né? Dar uma olhada, não precisa, só de olhar você percebe, você vai sentindo o clima, e aí você tem que saber administrar isso. Você está entendendo? Isso não só na vida secular, na vida pessoal, familiar, conjugal, na vida profissional, mas sobretudo no ministério, quando a gente está lidando com pessoas. O objetivo da igreja é lidar com pessoas, ok? E é um jogo difícil, complexo, e a gente às vezes, por falta de paciência e de traquejo, a gente acaba chutando o pau da barraca e isso cria problema. Então, cuidado, eu só estou chamando a atenção para isso. Agora, como que nós vamos sair de uma situação de injustiça? Porque aqui eu quero terminar, porque senão vai estourar o nosso tempo aqui. Quando uma injustiça é feita com relação ao justo, e é uma outra pessoa que está promovendo isso, seja em qualquer circunstância, como é que eu devo reagir? Isso aí é um negócio complicado que a gente tem que parar para pensar. Talvez hoje eu não consiga falar mais sobre isso, mas eu quero trazer esse assunto, porque aqui a gente não pode deixar nada para trás, porque senão vai ter problema com relação ao nosso crescimento espiritual, né? Deus é fiel? Deus é poderoso? Deus é justo? Mas Deus primeiro precisa trabalhar as minhas problemáticas. E quando você traz a questão da injustiça para o lado da justiça própria, que é trazer para o lado pessoal, aí vem o ressentimento, a reclamação e um espírito de vingança. É tudo que Deus não quer, porque isso contradiz o próprio ser de Deus, que é justo, que é reto, que é santo, que é misericordioso, que é bondoso, que é paciente, que é longânimo e que sabe lidar com as coisas, porque Deus é um Deus de restauração. Você entende? Mas às vezes a gente quer pressionar Deus
a entrar de sola no problema para prejudicar o outro, porque ele cometeu uma injustiça contra nós. Eu vou parar por aqui para não estourar o nosso tempo e a semana que vem eu vou dar continuidade a esse assunto, porque ele é bastante delicado e a gente precisa trazer uma reflexão mais cuidadosa aqui, ok? Mas o pouco que a gente já falou aqui, eu peço a você que você esteja meditando sobre isso, orando em espírito de oração, para que Deus traga maturidade na tua vida, porque Deus precisa de você maduro, Deus precisa de mim maduro, porque nós vamos entrar numa guerra e a guerra não é brincadeira, e a gente tem o diabo que trabalha contra nós, e ainda lidamos com pessoas que têm problemas, então nós temos que resolver e cuidar dos nossos problemas primeiro. Tá bom? Que você tenha uma semana abençoada, pense sobre isso, medite sobre isso e que Deus te use poderosamente. Tá bom? Eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.